I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. E aí, galera, tudo bem? O Café Literário de hoje é dedicado ao poeta Daniel Massa. E aí, Daniel? De volta e agora para falar de você. E aí? Fala, Monteiro, tudo bem, cara? Que honra, né? Tá mais uma vez aqui, agora para falar do meu livro, né? Então, uma responsabilidade ainda maior, né? Aham. E muito honrado com o convite aí, com a oportunidade. Valeu, obrigado. Daniel, fio d'água. Fio, filho. E aí? Como que você apresenta essa obra para nós? A brincadeira é um pouco essa também, né? O fio d'água inicialmente, acho que a gente pode classificar, embora eu não goste muito de classificar, né? Uhum. As coisas como um romance em versos. Então, ele é uma narrativa longa, né, que conta a história de uma criança achada submersa nas águas do Rio Negro, Uhum. lá na Cabeça do Cachorro, na calha norte amazônica, né? Essa criança é encontrada por uma missionária evangélica que rapta essa criança para criá-la como seu neto e foge com ela para Manaus. Então, ao longo da narrativa, a gente vai acompanhando o crescimento, né, dessa criança, se tornando um adulto, e a relação dele com essa missionária evangélica, com a cidade, com a floresta, e com também esse próprio mistério sobre a sua filiação, né? Uhum. E aí o fio d'água, ele é desde um fio condutor, né, da narrativa, que pode ser ligado aos versos, né? Ele é um fio também no sentido do próprio rio, né? Sim. Mas também fio é uma variedade, né, popular, né, rural para filho, né? Então tem esse jogo aí com essa brincadeira, né? São ao Correto. todo 18 capítulos e em formas de poema. Então cada capítulo é um poema que vai narrando, né, essa trajetória. Correto. E essa inspiração vem das suas viagens para Manaus? Assim, você é um conhecedor da mata, da floresta amazônica, só falta ter percorrido, ter feito a rota do Macunaíma. Mas, Eu sou um entusiasta da Amazônia, sempre que eu posso eu estou por lá. Já tive lá na região também, onde Martins de Andrade esteve. Já tive lá em Macunaíma, né, no Monte Roraima também, alguns anos atrás, na Venezuela, então percorri aquela região também. E, obviamente, que essa minha relação com a Amazônia ela é pautada por muito desejo, né? É uma região que, desde a primeira vez que eu pisei, me despertou não só um interesse, uma curiosidade, mas um sentimento assim muito forte. Então, é como se esse desejo fosse tanto que precisasse, de alguma forma, se materializar de outra forma, ser elaborado de outra forma. sim. E o livro, eu acho que é isso. Eu não planejei escrever um livro sobre a Amazônia, ele aconteceu. Esse livro ele foi escrito mais ou menos na pandemia, então era aquele momento que a gente estava, né, no momento de reclusão, e foi quando eu me debrucei, né, a partir de exercícios, do diálogo com outros poetas, de uma construção até coletiva da gente se ajudar, né, em oficinas, em encontros, né, para a construção desse livro. E foi meio que natural, é como se a coisa tivesse para transbordar e quando abria ali uma gotinha, uma fresta, o fio d'água foi inteiro. Foi inteiro. Virou esse rio caudaloso aí. Você falou dessa colaboração durante a pandemia. Muitos tiveram, assim, infelizmente, uma relação não muito produtiva ou não muito positiva com o isolamento social. Outros aproveitaram para poder produzir, criar. E como é que foi esse processo de colaboração nesse momento tão delicado? Ele foi necessário, né, Monteiro? Não foi fácil, né? A gente continuou trabalhando online, né, dando aula, sou professor também. Mas foi uma forma, foi uma boia de salva-vidas, sabe? Uma forma de elaborar tudo aquilo que a gente estava vivendo. Não pelo sentido de ter que continuar produzindo, que eu acho que esse é um problema do nosso tempo, né? Essa pressão sobre produzir. Sim. Não era muito isso, mas era um encontro em que a gente conseguia elaborar, de alguma forma, encontrar um espaço de diálogo com pares, né?
Sim, e elaborar toda aquela confusão, né, que estava, aquela ebulição, né, aquela angústia que estava passando. E eu tenho acreditado cada vez mais a literatura sempre vista como uma arte solitária, né? Tem a ideia sim. do escritor sozinho, debruçado na sua mesa, né, solitário, com inspiração divina. E eu tenho acreditado cada vez mais na perspectiva de uma criação coletiva, de um fazer coletivo. Não necessariamente só na divisão de autoria, vários autores construindo a mesma história, mas na Uhum. divisão de desejos mesmo, sabe? Sim, De um olhar para o outro, ajudar, trocar ideia. bacana. E essa obra aqui, no caso, algumas passagens me chamam muita atenção, a forma como você falou, né? Essa liberdade moderna, ou pós-moderna, de você poder contar uma história, não, de repente não ter a pontuação, de ter um fluxo, até mesmo porque se você bota pontuação, você está colocando pedras. Então, se é para ser um fio, esse fio precisa correr de uma forma mais natural, e cada um vai dar o seu ritmo, né? Tem hora que o ritmo vai acelerar, tem hora que o ritmo vai parecer que está quase que parado, mas a construção e essa elaboração, todo esse processo para você, desde quando você começou a fazer, você já enxergava isso, que essa liberdade passava por esse tipo de, não vou fazer uma divisão tradicional, vou fazer uma coisa mais pós-moderna, porque vai dar voz àquilo que eu me anseio? Ou você Ah, foi uma coisa que descobriu coletivamente? não, foi óbvio que é intencional, a ausência de pontuação e a quebra de versos, né? Que não são Uhum. versos quebrados sintaticamente, né? Na oração. Sim. Isso causa uma confusão, claro, mas como você falou, abre novas possibilidades de leitura, né? A partir da confusão que você cria essa polissemia, né? As coisas podem ter outros sentidos e serem lidas de outras formas. E é um pouco assim que os rios amazônicos acontecem, né? Eles vão Uhum. encontrando espaços, assim, eles vão não numa reta, num sentido reto, não num rio manilhado, né? Mas eles vão se construindo a partir de desvios, de curvas e de encontros e desencontros, de afluentes. Então, a minha ideia era fazer com que o verso ele pudesse ser líquido mesmo, líquido no sentido da água, daquilo que ocupa qualquer forma, Uhum. né, que se adapta a qualquer forma e segue o seu curso, né? Mantém-se Bacana. firme, né? E é um fio um pouco para um labirinto também, né? Um fio de Ariadne aí que vai meio que levando a gente para fora do labirinto ou para dentro também. Como é que tem sido a receptividade? Eu sei que você está fazendo vários eventos de lançamento e você tem adotado, quem não conhece, o Daniel tem na página dele, no Instagram, e ele grava vários vídeos lendo a poesia. Você poderia fazer isso no TikTok. Você chega aí, lê, bota lá para o Rios e vai ter um rio, vai ter um percurso aí correndo. Como é que tem sido a receptividade, essa questão dos vídeos? Você acredita que ao ler os textos, as pessoas acabam deixando se banhar pelas palavras? O livro foi lançado em novembro do ano passado, né? Então está muito recente ainda, né? No final de novembro. Uhum. E eu acabo de voltar de Manaus, fiz um lançamento lá agora no início do mês, no início de abril, né? Tem 10 dias. Uhum. E foi muito bacana, assim, muito feliz de ter lançado o livro lá e com a receptividade da cidade, né? E das Uhum. pessoas, né? Isso, obviamente, me deixa muito feliz, assim, os retornos que eu tenho recebido também, de leitores de vários lugares, assim, né? Do Correto. Brasil. Eu fico muito feliz de ver o livro seguindo esse fluxo de se espalhar, né? Ele não necessariamente está, né, Uhum. só restrito aos leitores de poesia ou ao Sudeste, ao Rio de Janeiro, onde eu moro, onde eu vivo, mas alcançando outros espaços, né? Eu penso muito assim o Sérgio Sampaio tem uma música que ele fala que um livro de poesia na gaveta não adianta nada, lugar de poesia na calçada. E eu acho que a gente tem Uhum. que jogar a poesia mesmo para o mundo, né? E a ideia de gravar os vídeos foi um pouco essa, né? Eu, mais uma vez, estava na Amazônia, agora nas minhas Uhum. férias, entre dezembro e janeiro. Passei um mês percorrendo o Rio Negro, desde a Venezuela, da tríplice fronteira com a Venezuela e a Colômbia, lá Uhum. no alto Rio Negro,
até Manaus, né? Ao encontro dos rios ali, com Solimões, e passei esse mês conversando, encontrando gente, e é justamente o cenário onde o livro se passa, né? Eu percorri o cenário de Moisés e Sim. dos personagens. E aí surgiu a ideia, por que não gravar vídeos, gravar os poemas nesses cenários, né? Uhum. Onde eles se passam, né? Ou que inspiraram, né? Porque são cenários, obviamente, o livro é ficcional, ele não tem nenhuma intenção antropológica, nenhuma intenção sociológica, didática, pedagógica, nada. Ele é ficção, é uma invenção, né? Uhum. Mas ele tem coincidências com a realidade. E essas coincidências acontecem muito nos espaços físicos. E é bem bacana, porque assim, eu tenho publicado no Instagram, no YouTube, né? Uhum. Então, tenho lançado, já acho que agora eu publiquei anteontem, o capítulo 14. Até o 18 ainda tem mais alguns. Mas tem sido muito bacana, porque as pessoas reconhecem, né? Eu recebo, às vezes, muitas mensagens das pessoas que vivem nesses espaços, né? Dos amigos, pessoas em Manaus, São Gabriel, ou pessoas do Sudeste, elogiando. E eu acho que a minha ideia é jogar para a rua mesmo, fazer com que o poema seja dito em voz alta, que é outra coisa, e apresentar uma das leituras possíveis, que é a minha. Não é a mais certa, não é exata, não é nada. É apenas uma das possíveis leituras de serem feitas do livro, assim. Então, é uma brincadeira divertida, assim. Tô lá, tô jogando. É um outro gás, né? É uma outra visão. É uma outra forma. A poesia em voz, né, lida em voz alta, ela é diferente da poesia no papel, né? E eu acho que ela também foi feita para ser dita em voz alta. Sim. E aí você tem uma coisa aqui, você está falando, e aí eu estou pensando no Moisés, né? O nome Moisés. Esse nome e essa relação desse conflito, dessa questão da mulher evangélica e a presença da religião evangélica dentro de um espaço que é um espaço que acaba, de alguma forma, tem várias críticas. Essa evangelização que acaba sendo um apagamento. Um apagamento e até mesmo uma tentativa de calar uma cultura ancestral. E aí, como é que você acha que, pelo que você percebe, essa resistência à ancestralidade, ela está acontecendo, ou a gente está aqui no Sudeste, no Sul Maravilha, não sabe nada que está acontecendo lá? Essa ideia, a ideia do livro é um pouco essa, né? O menino ele é achado no Rio Negro submerso, e o livro vai revelando depois questões a partir disso. E ele é batizado como Moisés, né? Essa criança achada nas árvores, um nome bíblico por uma missionária evangélica que está na cidade mais indígena do Brasil, que é São Gabriel da Cachoeira, um município que 90% da população é indígena, né? Um município em que você tem aí, são 4 ou 5 línguas oficiais. Além do português, você tem línguas de outros povos, né? E o que me interessa muito, porque a gente, às vezes, tende a reduzir a maniqueísmos, né? A dicotomias das questões, mas o que me interessa é o conflito, assim, porque não é tão simples, né? Eu viajei, conheci, estive em aldeias, em comunidades indígenas, conheci pastores e missionários, estive em diálogo com todos eles, e é muito difícil você construir, óbvio que a gente sabe que todo o histórico, né, de violência que o processo de catequização, colonização e que os próprios missionários evangélicos têm feito mais recentemente no Brasil, ele é muito grave, né? A gente tem acompanhado mais recentemente as invasões da terra Yanomami, mas isso acontece com vários outros povos. Mas esse conflito ele é parte do nosso tempo, né? E existem indígenas cristãos, existem indígenas que retomam sua ancestralidade, que mantêm sua ancestralidade também se convertendo, e outros que não, que agora redescobrem um outro espaço. Mas me interessa muito tematizar o conflito, não dar uma resposta em si, até porque eu não tenho essa resposta. Ninguém tem. E eu não tenho nem da onde tirar essa resposta, né? Eu sou um mero observador, e o que está aqui é uma ficção. Então, uma ficção baseada num conflito que existe. Agora, estou longe de tentar resolver alguma coisa ou apresentar alguma coisa nesse sentido. Curioso que você acabou de falar. 95% da população é indígena. 90% da cidade é São Gabriel da Cachoeira. É São Gabriel da Cachoeira. Exatamente. Caramba! Qual era o nome desse espaço? Qual era o nome
do ancestral desse espaço, o apagamento dessa identidade, o apagamento dessa memória. Quer dizer, o garoto novo cresce com o nome de São Gabriel da Cachoeira, que na língua dele não tem, de repente, uma palavra correspondente a esse nome da cidade. Então, ele vai ter que aprender outra língua para poder falar o nome da cidade, para ter a identidade do local, e ele vai ter que apagar a identidade dele. É muito complexo isso. E é legal, assim, eu aconselho a galera aí, o livro as pessoas podem achar, além de você está vendendo, mas elas podem achar em livrarias. Sim, podem achar nas grandes livrarias, online ele está sendo vendido no site da editora Sete Letras, né, que é a editora publicada, mas você encontra na Amazon, na livraria da Travessa, enfim, online você encontra em várias livrarias aí, tem vários espaços, ou podem entrar em contato comigo também, que eu normalmente mando exemplares assinados, né, para quem entra em contato comigo, mando pelo correio. O Instagram é @DanielMassa. Exatamente. @Daniel Massa. Você pode entrar em contato com ele pelo direct, conversar, trocar uma ideia. Você que não é do Rio de Janeiro, de outro estado, que tem curiosidade, quer saber um pouco mais, o Daniel é um entusiasta. Eu sempre gosto de falar isso, falo para os alunos, que eu tenho um imenso orgulho pelo seu trabalho, pelo que você desenvolve, mas principalmente também pelo que você fez lá no Xingu, montando a biblioteca. Conta como é que foi essa aventura de montar uma biblioteca lá no Parque da Reserva do Xingu. Isso surgiu a partir de uma demanda, né? Eu tenho amigos que moram na aldeia Ipátice do Xingu, Tacumancuicuro, Mutuamenaco, né? São amigos de longa data, né? Já estive lá algumas vezes e, obviamente, eles, sabendo que eu sou professor de português, chegaram com uma demanda, né, de colaborar com a escola estadual indígena que tem dentro da aldeia, né? E aí eu topei na hora ir para lá e ajudar os professores com o ensino de português, né, que é a minha especialidade, porque a escola é bilíngue, né? Eles aprendem no Cuicuro, né, no Caribe, e aprendem também em português, né? E aí, a partir desse diálogo, surgiu a ideia da criação de um acervo literário, de montar uma biblioteca dentro da escola, né? E só que essa biblioteca não é só o acervo físico, a quantidade de livros que a gente carregou, caixas e mais caixas, né, centenas de livros daqui até lá, né? Mas é também um espaço de construção. Então, a gente levou material para construir uma gráfica artesanal, mimeógrafo, guilhotina, grampo-canoa, papéis especiais. Trabalhamos lá, eu junto com 2 amigos, a Lorena e o Rafael Zaca, durante quase 20 dias ao todo, diariamente, dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, sábado, domingo, todos os dias a gente trabalhava com formação continuada para os professores e também com oficinas de escrita literária, poética. E aí, desse meio, surgiram, né, a gente publicou 2 livros artesanais de poesia lá, usando esse material, né, da gráfica artesanal da Biblioteca Indígena do Xingu. Temos um acervo aqui, eu tenho uma coletânea de contos, traduções, crônicas, poemas, assim, a gente tem procurado editoras interessadas em publicar isso, né? Bacana. Então é um espaço, foi uma ideia e um espaço de trazer a literatura em diálogo com eles a partir de uma demanda que eles trouxeram, né, pra gente. Bacana. Muito bom. Eu acompanhei todo o processo pelo Instagram. Então, por isso que eu falei, siga o Instagram do Massa, que você fica vendo esse processo. E, assim, mais uma vez, o Fio d'Água, obra lançada em novembro do ano passado, que tem aí, ainda está no seu percurso, ainda nem começou, ainda está lá no início, tem muito ainda que percorrer, e é uma oportunidade de tomar contato com novas vozes, novas ideias, novos povos da poesia. Você falando dessa coisa de estar no barco, aprendendo, ouvindo, com o pessoal, me lembrou logo Guimarães Rosa, que andava no meio dos boiadeiros e trazia aquela experiência dele para o mundo da ficção. Então, assim, é um pouco de Guimarães Rosa na poesia aqui. Márcio, parabéns. Que honra! Não, eu lembrei assim, você falou, veio logo à mente, eu estava em Cordisburgo, né? Mas eu acho que isso é importante, né? Para a gente dizer, a gente tem que aprender a escutar. E uma das coisas mais legais assim de estar na Amazônia é escutar as gentes da Amazônia, né? A gente pensa muito na Amazônia como esse deserto verde, né? Como esse espaço virgem, né? Essa ideia de ditadura militar, né? Ser colonizado.
mas a Amazônia é feita de gente, assim, muita gente, Correto. e modos de vida, e a gente aprende muito, assim, escutando, conhecendo, dialogando com essa galera, assim. E ser professor também é isso, né? Cada dia, eu falo que o magistério é uma das profissões que você demora a envelhecer, porque todo ano você se renova. Seja se aborrecendo ou não se aborrecendo, você se renova. Você é obrigado a estar lendo, a estar aprendendo, a estar ouvindo, e isso te renova, faz a gente ficar cada vez mais novo. Apesar dos cabelos brancos e careca denunciar a gente, mas a gente está sempre renovando. Daniel, muito prazer. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado aqui, divulgando o Fio d'Água, Daniel Massa. Como eu já falou, está online, você tem acesso e pode adquirir seu livro. Eu já adquiri o meu, adquiri o seu. Alô, galera? Então, Daniela, muito obrigado de novo, mais uma vez, por essa gentileza de você estar aqui batendo papo conosco. Eu que agradeço, Monteiro, valeu e até a próxima, estamos sempre aí. Where you find me.